Se você gosta de histórias emocionantes baseadas em mistério, gentileza e segredos militares, prepare-se. Essa vai prender sua atenção do início ao fim. Tudo começou em um restaurante pequeno e acolhedor no interior, onde a dona, senhora Mariana, servia refeições simples com muito amor. Entre os clientes habituais, um jovem silencioso começou a aparecer todos os dias, sempre no mesmo horário. Ele nunca dizia uma palavra, pedia o prato mais barato e comia como quem tentava desaparecer no canto da sala. Mariana percebeu que ele estava sempre com fome, mas também com vergonha. Por isso ela começou a pagar suas refeições em segredo, sem que ele jamais soubesse. Com o tempo, aquela atitude mudaria completamente a vida dela, e ela nem imaginava que a resposta viria num jipe militar. O restaurante da Mariana sempre foi conhecido por sua comida caseira e pelo calor humano. Mas nos últimos dias, o que chamava a atenção era aquele menino de olhar distante e passos contidos. Lúcia, a funcionária do caixa, reparou quando Mariana começou a deixar discretamente o valor do prato dele já pago. É só mais um coração faminto, ela dizia, escondendo sua intuição de que havia algo mais profundo ali. O garoto nunca interagia com os outros clientes. Seus olhos carregavam histórias que ainda não haviam sido contadas. Mariana, mesmo sem saber o nome dele, sentia-se conectada. Ela achava que talvez ele fosse um órfão, ou quem sabe um jovem em fuga. Mas a verdade era bem mais complexa. Para quem observava de fora, aquilo parecia apenas mais um ato de caridade. Mas para Mariana, era como se estivesse alimentando alguém que, de certa forma, precisava sobreviver emocionalmente também. Todos os dias, ela preparava com carinho o prato favorito dele. Arroz, feijão, carne acebolada e um pedaço de bolo simples. Começou a deixar bilhetes curtos junto ao guardanapo. Você não está sozinho. Seu silêncio também fala. Continue. O garoto nunca reagia diretamente, mas Mariana percebeu que ele sempre guardava os bilhetes no bolso. Um dia, ela viu seus olhos marejados enquanto lia a mensagem. Era como se, aos poucos, aquela comunicação silenciosa estivesse quebrando um muro invisível. Tudo ia bem, até o dia em que ele não apareceu. Mariana passou o turno inteiro olhando para a porta, torcendo para vê-lo entrar. O relógio parecia andar mais devagar, e até os fregueses notaram sua inquietação. Lúcia tentou distraí-la com conversas, mas Mariana só pensava no garoto. Quando fechou o restaurante, sentiu um vazio estranho, como se estivesse deixando alguém para trás. Aquela noite, mal conseguiu dormir. Pensou se ele estaria bem, se algo ruim havia acontecido. Pela manhã, preparou o prato dele como de costume, mesmo sem saber se ele voltaria. Era uma mistura de esperança e angústia. No dia seguinte, sob uma chuva fina, o menino reapareceu. Ele estava molhado, com os sapatos encharcados e um arranhão no rosto. Mariana respirou aliviada, mas fingiu naturalidade. Ele sentou em seu canto habitual e ela levou o prato com um bilhete especial. Fico feliz que você voltou. Ele comeu em silêncio, mas ao sair, deixou um pedaço de papel sob o guardanapo. Mariana só abriu quando ele já havia virado a esquina. Nele havia apenas 4 palavras. Obrigado, eu sei. Foi a primeira vez que ele respondeu. Aquilo mexeu com ela mais do que qualquer conversa longa. A partir daquele dia, Mariana passou a observar mais atentamente. O garoto tinha postura reta, passos firmes e reflexos incomuns. Era como se tivesse recebido treinamento militar. Ela começou a se perguntar se ele vinha de uma base próxima ou se estaria escondendo algo. Certa tarde, viu quando ele rabiscava algo num guardanapo. Era um mapa. Ao perceber que ela observava, ele amassou o papel rapidamente. Mariana não quis pressionar, mas guardou aquela imagem na memória. Estava claro que havia mais do que fome naquele olhar. Talvez ele estivesse se preparando para algo,
O mistério sobre o garoto começou a crescer também entre os outros funcionários. Lúcia, curiosa, tentou puxar assunto com ele uma vez, mas foi ignorada com educação. Mesmo assim, todos respeitavam aquele silêncio. Mariana, no entanto, começou a sentir uma responsabilidade diferente. Em alguns dias, o menino parecia em alerta, como se esperasse algo perigoso acontecer. Uma noite, após o expediente, ela encontrou marcas de pneus fundos no chão atrás do restaurante. Não havia explicação. A cidade era tranquila e ninguém tinha visto movimentação incomum. Era como se alguém estivesse vigiando o local. Nos dias seguintes, Mariana começou a fechar o restaurante um pouco mais tarde. Esperava para ver se algo estranho acontecia. Certa noite viu de longe uma silhueta parada do outro lado da rua, observando. Não era o garoto. Era alguém mais alto, de roupa escura e sem expressão visível. Mariana fingiu que não percebeu e apagou as luzes. No dia seguinte, o menino voltou com um olhar mais sério. Ela não disse nada, mas ele percebeu. Ao terminar a refeição, ele apenas sussurrou: "Cuidado com o que vê." E foi embora. Naquela noite, Mariana não dormiu. Seu coração dizia que estava envolvida em algo maior do que imaginava. Ela repassava cada detalhe: os mapas, o comportamento do garoto, os pneus, o homem na sombra. Tudo indicava que aquele silêncio escondia uma missão. Começou a pesquisar discretamente por desaparecimentos ou movimentações militares na região. Nada aparecia. Era como se tudo estivesse fora do alcance dos jornais. Mas ela tinha certeza. O garoto não era comum e estava prestes a descobrir o porquê. 2 dias depois, enquanto servia os clientes do almoço, um som grave ecoou pela rua. Um jipe militar estacionou em frente ao restaurante, coberto de poeira e com soldados armados. A conversa no salão cessou. Mariana saiu de trás do balcão, o coração acelerado. Os soldados desceram e olharam ao redor, como se procurassem alguém. O garoto estava ali, sentado, calmo como sempre. Mas quando os soldados o viram, fizeram continência. Mariana ficou em choque. Era um menino, mas agora ela sabia que ele era muito mais. O restaurante ficou em silêncio por alguns segundos que pareciam eternos. Todos olhavam para o garoto, agora de pé, com postura firme diante dos soldados. Mariana tentou entender o que estava acontecendo, mas seu coração já sabia que ele era mais do que parecia. Um dos soldados se aproximou e falou com respeito: "Senhora, ele precisa sair por um tempo." Mariana respondeu com a voz trêmula: "Ele é só um menino." Mas o garoto, com um olhar sereno, disse: "Não, dona Mariana, eu sou um soldado." Foi a primeira vez que ela ouviu sua voz. E foi também quando entendeu que sua gentileza havia alimentado mais do que um corpo, havia fortalecido uma missão. O jipe partiu levando o garoto, e com ele um pedaço do coração de Mariana. Os dias seguintes pareceram sem cor. O restaurante seguia funcionando, mas faltava algo. Os bilhetes não eram mais escritos, a mesa do canto permanecia vazia. Alguns clientes perguntaram pelo garoto, e Mariana só dizia: "Ele está em missão." Às vezes, olhava pela janela esperando vê-lo de volta, mesmo sabendo que era improvável. À noite, orava baixinho para que estivesse seguro. A vida na cidade voltou ao normal, mas dentro dela havia uma espera silenciosa. O sentimento de que aquela história ainda não havia terminado. Passaram-se 3 semanas sem notícias. Mariana tentava seguir com sua rotina, mas tudo parecia repetitivo e sem propósito. Em uma manhã nublada, uma carta sem remetente chegou ao restaurante. Era escrita à mão, com letra firme e clara: "Dona Mariana, estou bem. Sua comida e suas palavras foram minha força. Em breve, a senhora entenderá tudo. Com gratidão, G." Ela guardou a carta junto dos bilhetes antigos. Aquilo reacendeu uma esperança que ela nem sabia que ainda existia. Na semana seguinte, algo estranho começou a acontecer na cidade.
Helicópteros passaram a sobrevoar a região durante a madrugada. Alguns moradores disseram ter visto homens armados nas florestas próximas. Mariana escutou os boatos com atenção, mas não comentou com ninguém. Ela sabia, no fundo, que aquilo estava ligado ao garoto. Uma noite, uma mulher de terno entrou no restaurante e se sentou no canto onde ele costumava ficar. Ela pediu apenas café, olhou nos olhos de Mariana e disse: "Obrigada por cuidar dele." Depois se levantou e foi embora. Mariana sabia que aquela era a confirmação. Os dias ficaram mais tensos, como se uma tempestade estivesse se aproximando. O prefeito anunciou que a cidade receberia reforço militar temporário, por precaução. Mariana continuava trabalhando, mas seu olhar estava sempre atento. Um dia, encontrou no balcão um bilhete novo, escrito na mesma letra da carta: "Tudo começa aqui." Ela não sabia como aquele bilhete apareceu ali. Perguntou aos funcionários, mas ninguém viu nada. Aquilo a deixou inquieta. E, novamente, soube que a guerra que o garoto mencionava estava mais próxima do que nunca. Durante um apagão de energia que atingiu a cidade, sons de explosões ecoaram ao longe. Mariana e os moradores ficaram sem notícias por horas. Quando a luz voltou, a televisão local mostrava cenas de um confronto numa base militar a poucos quilômetros dali. "Ataque surpresa", diziam as manchetes. Ela sentiu um frio na espinha. A intuição gritava, ele estava lá. Aquela noite, Mariana preparou o prato do garoto e deixou sobre a mesa. Não havia cliente, apenas lembranças e orações. No dia seguinte, mais soldados passaram a circular pela cidade. O restaurante foi requisitado como ponto de apoio para refeições rápidas. Mariana servia em silêncio, observando os rostos tensos, os olhos atentos. Alguns carregavam faixas com o mesmo símbolo que o menino havia desenhado no guardanapo: uma estrela dentro de um círculo. Um soldado, ao ver o desenho no porta-guardanapos, arregalou os olhos. "Você conhece alguém?" "Que desenha isso?" perguntou. Mariana respondeu com um simples: "Ele era um cliente." O soldado apenas murmurou: "Então você esteve perto de um líder." O som de helicópteros voltou na manhã seguinte. Dessa vez, não estavam patrulhando, estavam pousando. Do lado de fora, moradores se aglomeravam tentando entender o que estava acontecendo. Um grupo de soldados escoltou um homem encapuzado até o centro da praça. Alguns o reconheceram como um ex-agente desaparecido há anos. Ele foi detido sem resistência. Mariana observava tudo da janela do restaurante. E então, um novo jipe parou em frente. Seu coração acelerou. A porta se abriu e ele estava lá. O garoto, agora vestido com farda oficial e insígnias de alto escalão, desceu do veículo. Caminhou até o restaurante sob olhares surpresos e admirados. Mariana não sabia se chorava ou sorria. Ele entrou, sentou-se em sua mesa de sempre e disse: "Estou com fome." Ela correu para preparar o prato. Lúcia, observando de longe, deixou escapar uma lágrima. O restaurante voltou a ter alma. E todos perceberam. Aquele garoto silencioso agora era um herói. Enquanto ele comia, explicou que havia sido treinado desde cedo para missões especiais. Estava infiltrado na cidade há meses, coletando informações sobre um plano de ataque interno. Mariana era o único porto seguro que ele tinha. Disse que os bilhetes dela o mantiveram firme, mesmo nos dias em que tudo parecia perdido. A missão havia sido um sucesso, mas ele queria voltar para agradecer. "A senhora me salvou mais do que imagina", ele disse olhando nos olhos dela. Mariana apenas sorriu, emocionada, e disse: "Você sempre terá um prato quente aqui." O restaurante voltou a ser tranquilo, mas agora carregava uma aura de respeito e história. Alguns moradores começaram a aparecer só para ver o local onde o garoto do jipe comia em silêncio. Mariana nunca se aproveitou da fama, mas sabia que aquilo mudara sua vida para sempre. O menino, agora conhecido como Tenente Gabriel,
Passou a visitá-la sempre que podia. Eles criaram um vínculo que ia além de palavras. Em cada visita, ele pedia o mesmo prato simples, como forma de manter os pés no chão. E ela, como sempre, colocava um bilhete sob o guardanapo. A guerra passara, mas o símbolo da esperança continuava ali, entre uma colher de arroz e um pedaço de bolo. Com o passar dos meses, o governo local decidiu homenagear Mariana por sua contribuição silenciosa. Ela recebeu uma medalha de honra por apoio civil vital em situação de risco. Na cerimônia, Gabriel fez um discurso comovente. Ele contou como havia quase desistido da missão e como o acolhimento dela reacendeu sua determinação. A plateia se emocionou quando ele disse: "Essa senhora não empunhou armas, mas salvou um soldado." Mariana se manteve firme, mas as lágrimas desceram quando ele a abraçou. A cidade passou a respeitá-la ainda mais. Seu restaurante, antes comum, agora era um símbolo de coragem silenciosa. Um jornalista de uma grande emissora veio até a cidade para documentar a história. A reportagem teve milhões de visualizações em poucos dias. Pessoas do país inteiro queriam saber quem era a mulher que alimentava heróis. Mariana, porém, mantinha a simplicidade. Continuava abrindo o restaurante às 6 da manhã, fazendo café fresco e cortando pão com a mesma calma de sempre. Gabriel dizia que aquilo era o que o tornava forte. Saber que o mundo ainda tinha pessoas assim. A matéria trouxe mais movimento para o restaurante, mas ela recusava aumentar os preços. Comida de verdade precisa continuar acessível, dizia. Gabriel continuava atuando em missões especiais, mas sempre retornava para ver Mariana. Certo dia, ele chegou com uma expressão séria. Sentou-se no canto e falou baixo: "Talvez eu não volte da próxima vez." Mariana parou o que fazia e olhou nos olhos dele. "Então me diga o que quer que eu guarde." Ele sorriu e respondeu: "A fé." Ela colocou o prato sobre a mesa junto com um novo bilhete. "A fé alimenta mais do que comida." Gabriel guardou o papel como um tesouro. Aquele poderia ser o último bilhete, ou apenas mais um. Dias depois, o restaurante foi cercado por carros pretos. Mariana achou que fosse mais uma visita oficial, mas era diferente. Agentes do governo entraram, pediram para falar com ela a sós. Um deles explicou que Gabriel havia desaparecido numa operação secreta. Não sabiam se ele estava vivo ou capturado. Mariana sentiu um aperto no peito, mas se manteve firme. Perguntou: "O que posso fazer?" O agente respondeu: "Esperar e continuar do jeito que ele sempre viu, de pé." Ela assentiu, e no dia seguinte abriu o restaurante como de costume. O tempo passou devagar. Um mês, depois 2. Mariana continuava preparando o prato de Gabriel todos os dias e deixando um bilhete novo. O prato era servido, mas nunca comido. Era recolhido, no fim do dia, ainda quente, ainda intacto. Os clientes começaram a deixar bilhetes também, enchendo uma caixa de madeira perto do balcão. "Volte logo, herói. Estamos com saudade. A senhora é nossa força." Mariana lia cada um, guardava todos. A esperança era o único tempero que não podia faltar. Então, numa manhã chuvosa, o som de um motor conhecido fez Mariana sair correndo para a porta. Lá estava ele, ferido, com o braço enfaixado, mas de pé. Gabriel havia escapado por pouco e caminhado por quilômetros para chegar até ali. Quando a viu, sorriu fraco e disse: "Ainda tem arroz com feijão?" Ela chorou como uma mãe, reencontrando o filho perdido. Abraçou-o forte e o levou direto para a mesa. Colocou o prato na frente dele, junto com o bilhete do dia. Era simples. Eu sabia. Gabriel se recuperou na cidade, longe dos jornais, das câmeras, das ordens militares. O restaurante virou seu abrigo silencioso. Ele ajudava Mariana na cozinha, aprendendo receitas e servindo clientes. As pessoas passaram a vê-lo não como um herói de guerra, mas como alguém da comunidade. Lúcia dizia que agora o restaurante tinha 2 corações batendo ali dentro. Mariana o tratava como família.
E ele, mesmo em silêncio, sabia que havia encontrado o que tantos soldados perdem nas batalhas: paz. Os anos passaram, mas a história nunca foi esquecida. Mariana envelheceu com dignidade, ainda dona do restaurante mais respeitado da região. Gabriel, agora aposentado das forças especiais, assumiu a cozinha quando ela não podia mais. A tradição dos bilhetes continuava. Jovens vinham de outras cidades só para ler as mensagens nas mesas. Alguns diziam que saíam de lá diferentes. Mariana olhava aquilo e dizia: "Eu só alimentei alguém." Mas todos sabiam que ela havia feito muito mais do que isso. No último dia de verão daquele ano, Mariana partiu em paz, dormindo em sua cadeira de sempre perto da janela. Gabriel fechou o restaurante por uma semana, em respeito. Quando reabriu, colocou uma foto dela no centro da parede, cercada por todos os bilhetes que ela escreveu, e deixou um último guardanapo sobre a mesa do canto. Nele, escreveu: "Agora é minha vez de cuidar." O restaurante continuou funcionando, agora sob novo comando. Mas o espírito de Mariana, sua bondade silenciosa e sua fé na humanidade permaneciam em cada prato servido. Gostou da história? Quer mais conteúdos transformadores e inspiradores? Então não deixe de se inscrever. Ative as notificações para receber em primeira mão novos capítulos, relatos e histórias que celebram o verdadeiro significado do respeito e da coragem. Sua inscrição faz toda a diferença. Junte-se a nós.